Este programa está sendo transmitido gravado no dia 11 de junho de 2019. Eu sou Carla Berto, da Aquarius TV Online. Aqui comigo está presente a Nicole Berto, que vai fazer a tradução para nós hoje, gentilmente. E o nosso entrevistado muito querido já está presente na sala, Tom Campbell, que é especialista, pesquisador, escritor na área de consciência e realidade virtual. E também está presente Mário Jorge, que é no Brasil quem representa e com honras e glórias, inclusive está organizando um evento agora em São Paulo, dias 13 e 4 de agosto, trazendo o Tom Campbell ao Brasil para que a gente entenda mais sobre consciência, realidade e a realidade virtual, que é uma coisa fantástica, porque a gente entende que é um processo. Só que hoje a gente está falando com um especialista. A gente preparou algumas perguntas, organizamos uma sala maravilhosa. São 20h56, né, do dia 11, e estávamos com mais de 150 pessoas ao vivo. E o nosso querido YouTube não liberou para nós aqui o link para a gente entrar ao vivo. Então, isso não é a primeira vez que acontece. Primeiro domingo do mês, a gente teve um pênalti também do senhor YouTube, né? E eu estou aqui hoje para reclamar, mas tudo bem. Vamos adiante, a nossa entrevista é o que importa. Mr. Campbell está aqui conosco e a gente vai aprender muito juntos hoje. Mário Jorge também vai nos ajudar a interpretar um pouco dessas ideias, a trazer para o nosso alcance esses conhecimentos tão fantásticos de um pesquisador, cientista, que consegue entrar nesses milindres da criação da realidade. Trabalhou na NASA, também trabalhou no Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Então, ele tem pesquisas fantásticas e continua pesquisando até hoje. É uma honra para nós todos, você que está assistindo aqui conosco, ou que vai ver esse vídeo em qualquer tempo, aqui no nosso canal no YouTube, compartilhar esses conhecimentos com você. Aproveite muito, muito mesmo. Vou liberar agora aqui para o Mr. Campbell dar boa noite a todos vocês e a Nicole já vai aí ajudar a fazer a tradução. Vai ser uma conversa muito tranquila. Nós preparamos 4 perguntas para que a gente... Só que as 4 perguntas são um pouquinho longas, mas a gente preparou 4 perguntas para que a gente tenha uma ideia sobre consciência e realidade nos moldes que Mr. Campbell vem estudando e vem se aperfeiçoando e principalmente comprovando cientificamente, ok, gente? Um bom proveito a todos vocês. Gratidão por estarem na Aquarius TV Online. E não é porque esse vídeo não é ao vivo que eu não vou pedir para vocês curtirem e se inscreverem aqui no nosso canal, tá bom? Hoje foi involuntário, pedimos desculpas, mas vamos lá que o tema é maravilhoso. Mr. Campbell, good night. Yes. Hello, here I am. I guess we're ready to start. Good night, Mr. Campbell. I heard my name a few times, but I have no idea what you said about me. Ele disse que ouviu o nome dele algumas vezes, mas ele não tem muita ideia do que a gente estava falando. Mr. Campbell, you can introduce yourself first. Okay. I'm Tom Campbell. I'm a physicist. Also have been a consciousness researcher for about as long as I've been a physicist. Both of those I've been working at for about 45 years now. And I'm an author of a trilogy of books called My Big Toe that explain consciousness and just a little bit explain science, because I didn't want the books to be difficult. I wanted them to be simple enough that everybody could read. So I didn't put much science in there. It's mostly about consciousness, but I do talk about science a little bit. Talk about more of it on YouTube. Então, esse é o Sr. Campbell, Tom Campbell. Ele é pesquisador, pesquisa sobre... ele é físico, pesquisador, e ele pesquisa sobre o desenvolvimento da consciência. Ele tem sido pesquisador e estudioso da consciência por cerca de 45 anos. Ele já publicou uma trilogia de livros e ele tenta explicar de uma forma mais simplificada o que seria a questão da consciência e da realidade. Mário, perdi alguma coisa? Pode falar, Mário. Não, eu estava falando, não, perfeito, tá ótimo, completo. Ok. Nada a acrescentar. Vamos à primeira pergunta. Quando fecha, fecha aqui? Isso, né? Não, pode ser.
So, Mr. Campbell, let's go to the first question. Okay. How does the consciousness of everything is manifested? How is the consciousness of everything, you say? Yeah. How is consciousness manifested? Yes. Consciousness is fundamental. Consciousness is not manifested by anything else. Consciousness is the fundamental thing. Então, a consciência é fundamental. A consciência não é definida por qualquer coisa. A consciência é tudo. Yeah. Some people will say that consciousness is manifested or created by the brain. It's created from the physical system, but that is not the case. The physical system is created from consciousness. Ok, então algumas pessoas vão dizer que a consciência é criada pelo cérebro. Mas isso não quer dizer que a consciência, na verdade, ela é criada por um mecanismo físico, mas não é o cérebro. Este não é o caso. Um segundo. Só complementando aqui, ele está tentando explicar que não é o cérebro que manifesta a consciência. Na verdade, é a consciência que manifesta tudo que é físico, que ela faz com que tudo exista. Então, ela é a fonte de tudo, é a origem. Esse é o ponto, ok? Ok. So, Mr. Campbell, can we follow? Certainly. Would you like to proceed in this question? Would you like to come for the next question? Whatever suits you best. So explain to us a little bit about this consciousness that is created or creates everything. Okay. Consciousness is an information system. Consciousness is data, but it's more than data. It's an understanding the content and the meaning and the significance of the data. So think about, I'm sorry, you have to translate. I have to take it in smaller steps. Yeah. Yes, okay. So, então, consciência é sistema de dados. A consciência, ela... sorry, I paid attention for the next and I missed the beginning. Can we go back again? Yes, we can go back again. Data, right? Yes. Consciousness is information. Right. Consciência é informação. Imagine if you had no sense data, if you gathered no information about the world with your senses. Imagine que você não tenha o sistema de sentidos, que você não tenha como obter informações sobre o mundo com os seus sentidos. Okay, what would your reality be like Como seria with no sua sense data? realidade sem essas sensações? You would be aware that you existed, but you wouldn't have any sight or sound or smell or taste or feeling, just aware that you existed. Você estaria ciente de que você existe, mas você não teria como saber nem conhecer nenhum gosto, cheiro, toque ou ouvir nenhum som. Você simplesmente saberia da sua existência. Therefore, it's easy to understand that what you see as this reality is just information. Então é fácil de compreender que o que você vê como realidade é apenas informação. So consciousness is an information system, and I would say then a digital information system. Digital because that is most fundamental and simplest. Então a consciência é um sistema de informação. Eu diria que a consciência é um sistema digital de informação, porque é a forma como a gente aprende o que está sendo dito. Sometimes I miss the comprehension. If Mario wants to jump in, just a second. Yeah, you can go, Mario. Posso tentar fazer um pouco? Vamos dar o próximo teto. Deixa ele tentar falar um trecho e eu sigo, porque senão eu também... deixa eu fazer uma tentativa. Ok. Ok? Então,
I'm trying to switch a little bit with her and try a little bit to do it for you, okay? Okay. Can go ahead. Well, are we on the same question, or are we going to... No. We didn't change the question. We are still explaining on it, okay? So if we'll start with the idea that we have consciousness then evolves or de-evolves based on whether it increases or decreases its entropy. Então, se a gente começa com essa ideia de consciência, ela evolui ou involui conforme ela aumenta esse sistema de informação ou diminui ou volta. Ela pode tanto evoluir como involuir. Sistema de consciência. So if this consciousness system, the bits are all random, there is no information, and that's very high entropy. Então, nesse sistema de consciência, se não existe nenhuma informação, tudo está aleatório, ela está no estado mais alto de entropia, de confusão. As the system creates information, it does that by ordering some of its bits, ordering them into some pattern. The pattern is information. À medida que esse sistema começa a se organizar esses dados, criar informação, criar padrões de informação, isso está sendo organizado e a entropia está sendo reduzida. Thus, an information system, consciousness, evolves by lowering its entropy. Entropy is a measure of disorder. So low entropy means more order. Um sistema desse tipo, ele evolui reduzindo a entropia dele. Então, menos entropia é mais ordem, menos confusão. Mais entropia, mais confusão. Então, ele involui, né, ele vai na direção oposta se ele ficar mais confuso, mais complexo, mais desordenado. Quando vai para o lado da ordenação, da organização, ele fica com menos entropia e ele evolui. So this larger consciousness information system is an evolving system trying to lower its entropy, that is, create information. Então, esse sistema tenta evoluir, organizando e criando informação, e diminuindo a entropia, baixando a entropia. É assim que esse sistema de consciência, esse grande sistema de consciência, esse sistema de consciência maior, evolui dessa forma. Consciousness system is the larger system, which is everything, but it has some piece parts. Um sistema de consciência, ele é enorme, né? Ele é muito grande, mas ele se subdivide, ele se organiza para se subdividir em partes menores. One of those piece parts I call an individuated unit of consciousness. That's you and I. Uma dessas partes nas quais ele se subdivide e se organiza é a consciência individuada, o que ele chama de consciência individuada, pedaço de consciência individuada, que somos você e eu. É uma parte da consciência maior individuada. Yeah. So we are pieces of the larger system. And as we evolve, as we lower our entropy, the system lowers its entropy. Nós somos parte desse grande sistema, nós somos um pedaço dele, e à medida que nós evoluímos e baixamos a nossa entropia, né, aumentamos a nossa organização, nós estamos contribuindo para que esse grande sistema evolua também. So we, the individuated units of consciousness, are the larger consciousness system's strategy for lowering entropy. In other words, as we lower entropy, it's us, we're it, its entropy is lowered as well. Ok, então, essas partes individuadas de consciência que nós somos, uma parte da consciência maior, somos a estratégia da consciência maior
para ajudar a continuar reduzindo a entropia, a aumentar a organização, a qualidade da informação. Because all of us IUOCs, all of us individual units of consciousness, are interactive with each other. Porque, pelo fato de que todos nós, unidades individuadas de consciência, sermos interativos entre nós, we form a social system. Nós formamos um sistema social. That is, we react and interact with each other. Nós reagimos e interagimos uns com os outros. In a social system, one optimizes the evolution, one minimizes the entropy by caring, by being love, by cooperation. Em um sistema social, a evolução ocorre por nós sermos mais preocupados, cuidadosos, amorosos uns com os outros, por baixar nossa entropia nessa interação. Por ser mais amorosos, né? Me desculpe, mas ele equivale a, vamos dizer, a baixa entropia é pela descrição física e o amor é a descrição, vamos dizer, informal. Então, baixa entropia tem uma equivalência com amor. Cabe explicar aqui. For example, I was going to let you translate for example, but... Por exemplo, eu vou deixar você traduzir por exemplo, por enquanto. Okay. If I had two groups of beings, one group was a group that cooperated and cared about each other, and I call that the love group, and then I'll have another equal group that is the fear group, and that is a group that interacts primarily with fear. Ok, ele está dando um exemplo para a gente fazer uma suposição, que vamos supor que existem dois grupos para compreender melhor isso. Um grupo que ele vai chamar o grupo do amor, onde a gente interage através do amor e da baixa entropia, e o outro grupo, o grupo do medo, que principalmente age em função, tendo medo como base. Tá? Então, são dois grupos para ilustrar a situação. We're going to give these two groups each equal resources and then leave them alone and see what they do with those resources. Então, se nós separarmos esses dois grupos, deixarmos eles por conta própria, e dermos recursos iguais aos dois grupos, tanto o grupo amoroso quanto ao grupo que é comandado ou regido pelo medo. Well, after some time, we'll look and see the differences, and we will find that the group based on love has optimized its resources for all of its members. Então, se a gente deixar passar algum tempo esses dois grupos e for observar, a gente vai ver que o grupo do amor aí fez uma otimização através do melhor uso, vamos dizer, amoroso e compartilhado entre seus membros desses recursos que foram inicialmente dados e fez com que isso até se ampliasse, sendo o caso, sendo possível. When we look at the group based on fear, we will see that there is little cooperation there because fear is always about self. One fears that they won't get what they need, and they don't want to share, they don't want to help. They just worry about themselves. E quando a gente vai para o grupo que é regido pelo medo, a gente vai observar que a evolução não houve, né? Porque aquele é um grupo que está muito preocupado com o self, com ele mesmo, com o que vai ganhar com cada coisa. É um grupo, vamos dizer, mais baseado no egoísmo e que ele não evolui de uma forma cooperativa e acaba não evoluindo dessa forma. So if they need something that another person has, they just take it away from that person if they can. Se eles precisam ou acham que precisam de alguma coisa que outra pessoa tem naquele grupo, eles vão lá simplesmente e tomam o que eles querem, o que eles precisam. Eventually,
the individuals on the fear side will group up as mutual defense packs. So groups of those fear-laden people will get together to defend themselves against other groups. E as pessoas nesse grupo do medo, então, a tendência é que depois de que comecem, vamos dizer, a atuar dessa forma, acabem se reagrupando em grupos menores para tentar se autodefender uns contra os outros. In the fear group, there is lots of hierarchy because no one really trusts anyone else. Lots of order, lots of hierarchy and levels. Esse grupo de medo acaba se refletindo essa atitude deles na existência de uma grande hierarquização e comando, e uns dominando os outros, porque eles não têm confiança. Então eles têm confiança no comando e no controle, e não uns nos outros. E acaba havendo essa hierarquização. Eventually, you will end up with multiple groups trying to defend themselves and actually take things away from others. In these groups where you have just a few people are the leaders and a few people have all the wealth and power and all the peasants do all the work. Então, nesses grupos nós vamos ter uma pequena quantidade de líderes para cada um desses grupos e que vão estar usando os demais e vão acabar acumulando o que quer que seja de riqueza e de benefício nesses poucos líderes, e isso é a tendência natural nesse grupo liderado pelo medo. And that's the high entropy group. Esse é o grupo da alta entropia. Thus, if we are here to lower our entropy, that is our mission, we are here to lower entropy so the system also has its entropy lowered. E se nós estamos aqui para reduzir a entropia, a nossa individual, e colaborar para a redução de entropia do sistema como um todo, then obviously what we're here to do is to cooperate, care about each other, have compassion, and in that much we will lower our entropy, thus lowering the whole system entropy. Então, se nós estamos aqui, né, nesse formato do grupo do amor, nós vamos estar aqui tentando baixar a entropia, convivendo melhor, e tendo uma melhor reação, nos preocupando com os outros, sendo cuidadosos com os outros, trabalhando em conjunto e ajudando na redução dessa entropia do grupo e do todo. So that defines our purpose. Why are we here? What are we here for? It's to become love. It's to cooperate, to care, to help one another. That is the forward direction of evolution. And fear is the backward direction of de-evolution. Ok, então esse exemplo nos leva à conclusão final, né? E isso a gente sabe por experimentar, isso que está sendo descrito nesses dois exemplos, a gente acaba vendo no mundo como um todo, tem coisas de todo tipo aqui, e isso acaba sendo o ponto, né, que onde leva esse grupo do amor, né, da baixa entropia, leva na direção do amor, da preocupação de uns com os outros, do cuidado, da boa convivência. E o outro grupo do medo acaba levando na direção oposta, estabelecendo aí o foco da direção, né? A seta que mostra qual é a direção que estamos tentando evoluir, qual é a direção que o grande sistema está tentando evoluir, que é da direção do medo na direção do amor. Ok, então quer dizer, né, isso define o nosso propósito e... Peraí, tá. Então quer dizer, isso define o nosso propósito. Mas eu também gostaria de entender se é assim, né, que é trabalhando no grupo que a gente expande a nossa consciência. Então, na verdade, a gente entende que o grupo é o meio, como o final, né, como a gente faz para expandir, é onde a gente se desenvolve. Mas eu queria entender um pouquinho melhor o papel dos grupos no nosso processo individual e se é através, né, dessa colaboração que a gente desenvolve ou expande mais a nossa consciência. Você quer que eu faça a pergunta mesmo ou você traduz? Se você tiver à vontade. No, não. I'm just asking Mr. Campbell, therefore, what you said about the collaboration in the groups and the entropy, I want to understand if
beyond living in the groups and cooperating being our purpose, if that's the same way we can expand our consciousness, or if expanding our self-consciousness is something that we should do in an intern process rather than collective process. It's both. It is individual in as much as only you can lower your own entropy. Only you can change yourself. É ambos, tanto individual como coletivo. É individual na medida em que só você pode melhorar e reduzir a sua própria entropia. But it's also collective in the sense that the challenges we get to be kind and to be caring and to be compassionate and to be cooperative are challenges that we get because we are interacting with other people. So it's also collective. Também é coletivo, porque todos os desafios que a gente acaba recebendo como oportunidade, a maioria deles é na interação com os outros. Então, de ser amoroso, de ser cooperativo, ou ser o oposto, né? Pode ser os dois. Mas o desafio vem também pelo coletivo na interação de uns com os outros, para praticarmos e irmos nessa direção. Então, tem ambos os componentes, o individual e o coletivo. So, do we move on? We would like to keep talking about this. Want to go further? Okay. So let's talk about this. Now that we know what the purpose of this reality is, then let's talk a little about what this reality is itself. What is the reality? We know it has a purpose of becoming love, letting go of fear, getting rid of ego, getting rid of belief. Those are all its purpose. But what is it? What is this reality? Ok, então a gente já compreendeu um pouco sobre o propósito, que o propósito é reduzir a entropia e ir na direção do amor, sair da direção do medo e na direção do amor, mas vamos entender um pouco também sobre o funcionamento. Já entendemos o propósito, vamos entender um pouco sobre o funcionamento desta realidade para poder dar a resposta adequada. Okay. We've said that reality is fundamentally consciousness, and that consciousness is an information system. Therefore, our reality is information. Então, nós dissemos que a consciência é que forma a nossa realidade, e que a realidade é um sistema de informação. Então, consciência é um sistema de informação. Science has a term for a reality that's based on information. A ciência tem um termo que para explicar por que a realidade um termo para explicar como que a realidade, o que é uma realidade baseada em um sistema de informação. And that is a virtual reality. E isso é uma realidade virtual. Yeah. So, because this is an information-based reality, that means that we are each receiving information as consciousness, just as you receive information through your senses. Porque esse é um sistema de realidade baseado em informação, nós recebemos um fluxo de informação através dos nossos sentidos. So in a virtual reality, which is a reality based on information, you have the information source, the server or the computer, and you have the player. Então, em um sistema de informação, um sistema de realidade virtual, que é a metáfora que a gente explica esse funcionamento, você tem um sistema que é a fonte, o servidor, que gera o fluxo de informação que a gente recebe. The information source sends the player information, and the player interprets that information to be their reality. Esse servidor envia um fluxo de informações para o jogador, que é a outra parte do funcionamento que eu pulei antes. Tem o sistema que manda a informação e o jogador.
E a informação é mandada para o jogador, que interpreta essa informação como sendo a realidade dele. In the physical world, we think the physical objects are the source of our information. Em um mundo físico, a gente pensa que os objetos físicos são a fonte da informação dentro desse sistema. But as I started initially saying, the physical world is not fundamental. Consciousness is fundamental. Como iniciei dizendo, o mundo físico não é fundamental. O fundamental é a consciência. Therefore, our reality is a virtual reality where we are the player and the consciousness system serves as the computer, sending us a data stream. Então, nesse sistema, nós somos o jogador e o sistema fundamental de consciência, o sistema mais amplo de consciência, manda um fluxo de informação para nós, para os jogadores, que interpretam como sendo a nossa realidade. So think of yourself as consciousness, not a body. Então pense sobre você como consciência, não como um corpo. You're a player playing a virtual reality game that's being computed by the larger consciousness system. Você é um jogador jogando um jogo de realidade virtual que está sendo alimentado pelo sistema mais amplo de consciência. The larger consciousness system, the computer, sends you a stream of data and you interpret that data as this physical reality. Esse sistema maior de consciência manda um fluxo de dados que você, como jogador, interpreta como sendo a sua realidade. This works exactly like our virtual reality computer games. Isso funciona exatamente como os nossos jogos de realidade virtual que a gente já tem. In those games, the computer creates a stream of data that it sends to your monitor, to your computer, and there's a lot of pixels of light, and you look at those pixels and you interpret that as a virtual reality. Ok, no nosso jogo de computador, o processador manda um fluxo de dados para a tela, que gera pixels na tela, que gera uma imagem que nós interpretamos como sendo a realidade do jogo. And you make all of the choices for your avatar, your character in this virtual reality game. E nós fazemos todas as escolhas pelo nosso avatar, pelo personagem naquele jogo de realidade virtual. And by choices, by making choices, is how we evolve. Those choices either move us forward toward love or backward toward fear. E fazer as escolhas é justamente o que move a gente para frente ou para trás através das escolhas, se elas foram baseadas em medo ou baseadas em amor. This is why the larger consciousness system created a virtual reality for individuated units of consciousness like us to play in. Foi exatamente por isso que o sistema mais amplo de consciência acabou criando uma realidade virtual similar à nossa, para podermos nós estarmos aqui atuando, jogando e indo na direção de abaixar nossa entropia. So we could make choices, and by those choices, lower our entropy or raise our entropy, evolve or de-evolve. Então, baseado nas situações que vão sendo apresentadas pelo fluxo de informação, nós podemos fazer nossas escolhas baseadas no medo ou no amor e ajudando a evoluir ou involuir, se elas são baseadas no amor ou no medo. It needed to create that virtual reality to give us significant choices, choices that are moral choices and choices that have consequences. Escolhas morais e significantes com consequência. Esse é o objetivo da existência dessa realidade. Então, aqui pode ser criadas situações onde tem que tomar decisões morais com consequência e aprender, baseado nas nossas intenções, e com isso aprender e evoluir ou involuir. Before it
it created this virtual reality for us. We as consciousness were just communicating with each other like we were all in a big chat room. There were very few consequences, and therefore we did not grow much. We did not evolve very quickly. Então, antes da criação de sistemas de realidade similares ao nosso, onde existe esse tipo de interação, nós, consciências, estávamos em um outro ambiente que era mais similar, como se fosse uma sala de chat, de bate-papo, onde você entra, fala o que quer, o outro entra, fala o que quer, troca informação, troca ideia, mas tem poucas consequências e se extrai pouco aprendizado. Por isso que o sistema acabou criando esse novo tipo de realidade, né, para haver esse tipo de interação com mais consequência, com mais significado, com mais peso para o nosso objetivo de evolução. Now the system, the computer system or the larger conscious system did not program this virtual reality. It evolved it from a set of initial conditions and a rule set. Então, o sistema, outra coisa, não é que existe alguém atrás programando, escrevendo linhas de comando, né? O sistema evoluiu. Essa realidade é um sistema de programação evoluído com base num conjunto de regras, num programa inicial para evolução disso. Por exemplo, as regras da física, da biologia, estavam todas embutidas no início, né? Uma série de experimentos, e aí isso evoluiu, essa programação foi evoluindo para gerar um sistema como o nosso. Não é uma programação escrita, é uma programação evoluída. The initial conditions was a small ball of plasma that was very hot, very high pressure, and contained in a very small piece of space. That you've probably heard of as the Big Bang Theory. Well, these are just the initial conditions. Ok. As condições iniciais se apresentaram com um sistema de um plasma muito aquecido, muito consolidado e que passou a se expandir, que é conhecido como um Big Bang, como se fosse alguma coisa realmente física. Mas isso era o conjunto de condições iniciais, onde as regras da física e da ciência já estavam gerando aquilo tudo e passou a evoluir dentro de um sistema informacional. The rule set is what we call science. At least science's goal is to find out what the rules are. So our physics, biology, mathematics, and chemistry are all representative of the rule set. O conjunto de regras inicialmente desenvolvido para dar início à nossa realidade virtual é o que é conhecido como regras da ciência. A ciência vive de descobrir quais são as regras do ambiente. Essas regras estão embutidas nas condições iniciais, o conjunto de regras, que são as regras da física, da matemática, da biologia, e que permitem que as coisas aqui dentro funcionem como funcionem e a gente tenha esse tipo de universo evoluindo. So at time t equals 0, our universe began when the run button was hit and this simulation began to compute. Então, no tempo zero, né, estava para começar e foi dado um enter, né, isso é uma linguagem figurada, e a coisa começou a rolar e começou o desenvolvimento da nossa realidade. It computed until it eventually created beings that had significant choices, moral choices, choices that mattered. Choices with consequences. Isso foi computando, né, foi rodando esse sistema até chegar no ponto de gerar seres que tivessem condições de fazer escolhas morais, escolhas com consequências e que pudessem aprender dessas escolhas. Then, individuated units of consciousness like us logged on as players to make the choices for those avatars that had evolved in that simulation. Então, consciências como nós, o que realmente somos, se plugaram nessas unidades individuais de consciência, nesses avatares, né, nesses personagens, para poder ter a oportunidade de fazer essas escolhas com consequências, as escolhas significativas e aprender a partir delas, crescer a partir delas. So now you see that our reality works exactly like
a virtual reality game. Então, agora você vê, fica claro, que a nossa realidade, no geral, funciona muito parecido com um jogo de realidade virtual. We have a goal, that is to evolve, to grow up, to lower our entropy. Temos um objetivo que é crescer, baixar nossa entropia e evoluir. We are consciousness playing an avatar that looks like a human being in a physical reality. That's the game. Somos consciência que está no controle do personagem, do avatar, que parece estar nesse ambiente e jogando esse jogo. Somos a consciência que está no controle desse personagem. The computer consciousness system sends us information, and we interpret that information as the physical world. O sistema, que é o computador de consciência, nesse caso ele faz o papel do computador, ele manda a informação e nós interpretamos como sendo a nossa realidade onde estamos interagindo. And as we make those choices for the side of love, we evolve and the entire system evolves with us. E à medida que vamos fazendo as nossas escolhas, por exemplo, na direção do amor e da baixa entropia, nós vamos colaborando para somar essa energia positiva no sistema maior, que também evolui conosco, em conjunto. Now, a little logic will tell us that the computer, the server of a virtual reality, cannot exist inside the virtual reality that it's computing. Um pouquinho de lógica apenas vai deixar claro para nós que um computador, um sistema de computação como esse, não pode estar dentro da própria realidade virtual que ele está gerando. Ele tem que estar fora dela para poder gerar essa informação dessa realidade virtual. The same sort of logic will tell us that the player of a character in a virtual reality has to also be outside of that reality in which the character is. In other words, outside the virtual reality. Esse mesmo tipo de lógica também vai deixar claro para nós, raciocinando um pouco, que o jogador, quem realmente comanda o personagem, ele também tem que estar fora desse sistema. Ele não pode ser parte da realidade simulada. Da mesma forma que o sistema também não é parte da realidade que ele está gerando. And the player and the computer must be in the same reality because they are constantly exchanging data back and forth. E o sistema e o jogador e a consciência, o sistema que está gerando os dados e a consciência que está controlando o jogador que é a consciência que está controlando o personagem, tem que estar no mesmo nível de local para poder estar trocando informações, recebendo e enviando, interagindo, para poder atuar, fazer com que funcione essa realidade virtual. Okay, now that then tells us who we are. We are chunks of consciousness. Why we're here. We are here to evolve the quality of our consciousness, lower our entropy, evolve, and what this reality is, which is a virtual reality called an entropy reduction trainer, and we're playing in it in order to have the choices that will enable us to evolve. Ok, isso vai nos dizer três coisas. Então, qual é o propósito da nossa realidade, o que nós somos aqui, e eu perdi o terceiro, o que tudo isto é. Então, sorry, 3 points, I lost one. That we have explained who we are, individual units of consciousness, why we're here to evolve, to become love, so that we lower our entropy and the system can lower its entropy. Ok, nós somos a consciência que está no comando, o sistema, como é que funciona e como trocamos informação com ele para gerar as oportunidades de evolução, e que o nosso esforço de evolução está ajudando a contribuir para o resultado do sistema. Yeah. And that the virtual reality was created to enable our evolution, enable the evolution of the entire system. E que o sistema de realidade virtual foi criado para permitir a nossa evolução individual e a do sistema inteiro.
Então aqui, pelo que eu pude compreender, achei muito legal. Quer dizer que, além de estar no controle dessa realidade virtual, a gente tem duas formas de interação entre os sistemas, né? Ou, na verdade, duas formas de interação. Uma entre o computador e o ser consciente, e o outro entre o jogador e a realidade virtual. Eu creio que eu entendi que entre o jogador e a realidade virtual, a fonte de informação é os nossos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, enfim. E o que seria a fonte de informação entre a consciência e a realidade do computador principal, por exemplo? Às vezes eu tenho que simplificar. Só então, about the... Perdão, Nicole, por favor, o finalzinho só. From everything, like the little I could understand, I'm sure this subject is big, and I could understand that, okay, we have these two sort of realities. We have the real reality, that is the computer and the consciousness player, and we have this virtual reality, and with the avatar and the virtual player. And as far as I could understand, the five senses we have, like human senses, the hearing, sight seeing, and touch, and smelling. These senses are the sources for the virtual reality information. And what would be the real reality information source? How do they exchange? She's asking how does our individual consciousness, how do we communicate with the fundamental consciousness, the larger consciousness system? That is it, huh? Well, we communicate just like you do in a virtual reality game. You, the consciousness, make a choice for your avatar, and you say, avatar, jump up and down or run away. And you say that, and that message goes back to the computer. The computer then draws the picture of your little avatar running away, like you made the choice. And the computer also computes all the consequences of that running away, because it's a multiplayer game. So there's lots of consequences to things. So it does that. Then you as the player see the consequences, and you make another choice. And so on it goes. It's just really you and the computer talking to each other. The avatar is only there to look at. It's only there to give form to the information. Ok, a comunicação é direta entre você e o computador. Nesse caso, o computador é consciência e você também é consciência. Você está individualizado em relação a ele, mas são na mesma coisa e estão falando a mesma língua. Então, quando você dá um comando para o personagem, você tem uma intenção, você quer que ele suba, desça, pule, vá para a direita, e isso é a consciência atuando. E a consciência, que é o computador, capta isso e faz com que o personagem execute aquilo que você, consciência, também está querendo executar. E aí ocorrem coisas no jogo, há interações, você fez escolhas, deu comandos, isso gerou resultados, e você, com cada resultado, em função da intenção que você teve quando tomou aquelas decisões de fazer aquilo, está aprendendo a partir daquilo. Isso responde à pergunta? Tem mais um pouquinho ainda. Ok. Okay. Now, another way of looking at this is that the avatar simply represents the rule set. All the initial conditions too, but it's the combination of the initial conditions and the rule set. So the avatar's role really is just to define the things that the consciousness can do. So because of the rule set, because of the biology and the chemistry and the physics and so on, that avatar has certain things that it can do and things it can't. Então, por conta das regras do jogo e das condições iniciais, do funcionamento do mecanismo e do avatar, existem coisas que esse avatar pode fazer e coisas que ele não pode fazer. So if your avatar gets in an accident and has brain damage and therefore loses his memory and cannot speak, the consciousness must play
a damaged avatar. It doesn't hurt the consciousness. Ok. Por exemplo, né, se o seu personagem está envolvido num acidente de carro, o carro bate, ele bate a cabeça, perde a memória e não sabe mais falar, agora mudou o jogo para a sua consciência. Sua consciência não sofreu nenhum dano. É o avatar, é o personagem que sofreu um dano, mas ele tem um bloqueio e a sua consciência vai ter que aprender a lidar e conviver e aprender a partir daquilo também. Ela não vai conseguir fazer com que o personagem se comunique perfeitamente como se comunicava antes. É uma nova condição de aprendizado. Mas você não sofreu nenhum dano. So the avatar and the physical world, that computation is there just to set the constraints on what the consciousness can perceive and do and how the consciousness can interact. It has to interact according to the rule set. Então, o ambiente e o personagem, o avatar, estão determinados através de restrições da programação. Restrições do que pode ser feito ou não pode ser feito, que permitem determinadas condições para o seu personagem atuar, para a sua consciência atuar através do seu personagem. So you have experiences, your avatar has experiences as you make its choices. Those experiences have consequences. And you have to deal with those consequences. And the way you deal with them will either help you evolve and lower your entropy or de-evolve and raise it. Então, as coisas, você toma decisões, faz escolhas, acontecem coisas e tem consequências, né? E com isso é que a gente vai aprendendo e pode crescer ou retroagir, evoluir ou involuir em função das escolhas que está fazendo e dos aprendizados que está extraindo disso. Ok, obrigada. Eu acho que isso é uma excelente forma de tentar compreender um pouco como a gente se programa na nossa própria realidade, né? Entendendo que a nossa consciência não sofre o dano. Então, quer dizer que a gente detém toda a informação de que a gente necessita disponível. A gente só está usando os sentidos errados para obtê-las, né? Mas... me perdoa, se você for partir para outra pergunta, é melhor perguntar direto, porque eu estou numa direção e eu não consigo... Ou eu fico numa ou eu fico na outra. Eu não estou com essa habilidade toda. Me perdoe. Não se preocupa. Porque como a gente está esse programa vai ser gravado, né? Só para dar uma continuidade ao tema aqui, para introduzir para a próxima pergunta. Perfeito. De parte dessa informação de que a gente vai e vem com as informações e lida com as novas realidades virtuais, então quer dizer que a gente tem como realmente compreender ou visualizar quando estamos evoluindo a partir disso, por exemplo? So, Tom, given all this kind of experience, how can we know if we are improving, evolving or de-evolving, if we are making advance or not in terms of our purpose here? Okay. In general, collectively, because we always can look at it from both the collective viewpoint and the individual viewpoint, collectively, we look at our history and say, are we living in a gentler, kinder, nicer place, a more evolved place now than we were 500 years ago or 1,000 years ago? Ok, tem sempre duas perspectivas para olhar para isso. Da perspectiva da somatória do coletivo, né, da humanidade aí, que está interagindo aqui, que é sobre a gente olhar para o histórico. Se a gente olhar, por exemplo, 500 anos atrás e olhar uma fotografia agora, se nós estamos nos tratando de uma forma mais gentil, mais simpática, mais agradável uns aos outros, ou se isso melhorou, se isso piorou, isso olhando para o coletivo. E claro, que ele também não mencionou, mas claro que isso pode variar de um lugar para o outro, mas está falando no global. Okay? And as bad as it might seem when we read the news and look outside at how awful our environment is and how awful many people are, it's still a lot easier. It's still a lot more supportive. It's still a lot kinder than what it was 500 years ago.
A perspectiva dele é bastante positiva. Se você olhar friamente para a situação hoje de 500 anos atrás, né, apesar de todo o sistema de notícias focalizar só as coisas negativas, a gente acaba tendo muita notícia negativa, é claramente muito mais fácil sobreviver e interagir hoje do que foi há 500 anos atrás. As coisas eram muito piores, muito mais violentas. Now, as far as the individual goes, just look at your emotions. E do ponto de vista individual, ele foca e faz uma pontuação aqui, olhe para suas emoções, para avaliar. If your emotions are primarily happy, that means full of joy, caring, you feel satisfied, life is terrific, you are a very happy and a positive person, then that means you have evolved very well. Então, se você olhando para si, se você for uma pessoa extremamente positiva, feliz, tiver um outlook positivo sobre a vida, se sentir de uma forma, de uma interação com os outros, com uma vontade mais gentil, mais agradável, quer dizer, isso quer dizer que você está fazendo um avanço em relação ao que você já foi. And if your emotions are negative, which means things like stress, anger, annoyance, do not feel very satisfied, do not feel joy, feel struggle and pain, then you have a lot of high entropy, a lot of fear in there, and you have a long way yet to go in your evolution. Então, se você, por outro lado, se sente uma pessoa extremamente negativa, se percebe, está sempre reclamando, está sempre com raiva, está sempre ficando irritada com qualquer coisa, está reagindo de uma forma negativa às coisas, está tendo um outlook, vendo as coisas só de forma negativa, isso significa que provavelmente você ainda está com alta entropia, ainda tem um bom caminho a prosseguir para avançar, para melhorar. Yeah. Now, most people here, of the 7.5 billion of us, would probably admit that they feel pain and anger and annoyance and struggle all the time. And that just tells us that as a species, we have a long way yet to go. This is an elementary school, not a college or a graduate school. Ok, então, se olharmos individualmente, estivermos vendo, assim, vamos dizer, a sensação é que, vamos dizer, a maioria de nós existindo aqui nesse momento na Terra, ainda tem uma sensação de ter uma vida com muito esforço, muito desagradável, ficar muito bravo, muito irritado com qualquer coisa. Então, assim, existe a sensação nossa hoje é que, assim, a maioria das pessoas ainda tem mais essa sensação negativa, mais baseada em medo, mais baseada em ego. Isso só quer dizer uma coisa, que nós ainda temos um bom caminho pela frente para progredir. Nós temos muito o que fazer como, vamos dizer, a somatória dos indivíduos aí. So it's very simple. If you would like to be positive and happy and satisfied and full of joy, if you'd like that to be the big part of your life, then all you need to do is get rid of your fear. Então, se você quiser fazer parte do primeiro bloco, aquele que está mais feliz, está captando o melhor da vida, está vendo as coisas de uma forma mais positiva, está sofrendo, está tendo menos dor, quer ser mais feliz, me faltou o último pedaço. Você pegou? Precisa se livrar do medo. Precisa se livrar do medo, exatamente. É o medo que está levando para isso. Obrigado. Yeah. Easy to say, much harder to do. Fazer. É muito mais fácil falar do que fazer. Pelo menos vamos sabendo qual é o tema. All right. Now, maybe if there's questions, we'll go on with this, but maybe we need to pull in the science a little bit. Ok. Desculpa, pode ir. Não, vai. A última perguntinha que eu quero fazer aqui é se é possível a gente ignorar, né, ou insistir, ou, né, entrar de vez em algumas dessas realidades. É possível a gente ignorar a existência dessa consciência virtual? Is it possible for us to ignore the existence of this virtual reality, and what will be the consequences of it?
Well, if you ignore the virtual reality, let's say you're playing your game of World of Warcraft. That's, you have elves and barbarians and other kinds of characters that fight monsters and each other and so on. It's a virtual reality game that's been around a long time. And what would happen if you just ignored playing? You just logged your character on and just let your character stand there. Well, what would happen is that your character would never grow, would never learn, wouldn't get better at the game, would never increase its understanding. It would tend to be beat up a lot and would tend to lose points, and pretty soon you would be back to zero. In other words, if you don't get involved, that is the same as losing. Está dando um exemplo aqui para a sua pergunta de um jogo, que é World of Warcraft, mas poderia ser qualquer outro. E se você tem um personagem lá dentro daquele jogo que você está conduzindo, você entra no jogo e larga ele lá parado, ele não aprende nada, não chega a lugar nenhum, não descobre nada, ainda acaba perdendo pontos, acaba sendo atropelado pelos outros personagens, seja lá qual for o jogo, e não ganha nada com isso, não evolui, perde a oportunidade. Não aprende sobre o jogo, não cresce. Então... What happened to the people that doesn't grow? O que acontece com quem não cresce? This is not a timed test. If you don't grow, you just have another chance. More opportunities come. This is not like public school. You do not get set ahead of another grade just because you're old enough. You have to do the work. You have to earn it. And the only way to earn it is to get rid of that fear. It's to increase the quality of your consciousness. And your punishment for not doing that is the fact that you have to live like you are. There's no punishment. Like, it's not that you get beaten up or something. It's just you have to exist as an unhappy, miserable, struggling, kind of a person, where you get angry and you get upset and you get annoyed and life isn't quite right and you can't control it, and you have all of that angst, and that basically is your punishment for not growing up. Is that when you grow up, life gets fun and gets good, and you get satisfied, and life is just really pleasant and fun. And if you'd like to have fun, then you need to get growing, because otherwise you're going to be struggling. Your life will be a constant struggle. Ok, acabou um pouco longo, mas eu lembrei de um outro ponto, que ele mencionou lá atrás também, que isso aqui é como se fosse uma escola. Em função daquela pergunta que você fez sobre a situação geral que nós nos encontramos, né? Isso é uma escola, obviamente, básica, pelo que a gente vê da maioria das pessoas, como reage a ela. Agora, com relação às consequências, isso não é vamos dizer, não está no tempo, né? Não é uma escola com tempo certo para se formar, né? A gente tem tantas oportunidades quantas precisa para estudar, para crescer, para evoluir, né? Para crescer, para ir na direção certa. Então a gente pode repetir, né? Mas assim, e não tem punição. A punição acaba sendo indireta, né? Pelo sofrimento. Se a gente não está bem, está sofrendo, está vendo tudo de uma forma negativa, isso, a gente está sofrendo com isso, a gente não está feliz, né? A opção, quando você está evoluindo, está crescendo, é você ter um outro outlook da vida, está vendo tudo de uma forma positiva, está podendo gostar, está podendo colaborar. Se você está crescendo, você começa a entender a regra do jogo, você começa a colaborar com ela na direção da evolução e participar disso, e se divertir com isso, né? E ser mais feliz, né? Está compreendendo as coisas. Agora, quando você tem esse outro outlook negativo, você vai ficar aí repetindo, sofrendo, quer dizer, a conta é sua mesmo, né? Quer dizer, não é castigo, é porque você não está fazendo um esforço para entender o jogo e jogar melhor. Né? Eu gostei que ele falou da palavra miserável, né? Você vai seguir vendo essa palavra, essa vida miserável que você vive. Vai se sentir miserável, né? É um ponto baixíssimo, né, de sofrimento e assim. Mas assim, não é que é um castigo. No final, isso você está sentindo através do personagem, mas a consciência que você ela não está tendo um impacto físico. Ela está lá. Então ela pode jogar esse personagem, não deu certo, ela vai jogar outro, né? Mas assim, não é como se fosse descartável. Você vai ter um personagem compatível com o seu grau de crescimento, de qualidade de ser. Então, assim, não adianta também jogar esse personagem fora
pensar que vai pegar um melhor, porque não é acidental. O personagem é equivalente à qualidade da vida, me desculpe, eu estou me adiantando um pouco aí, mas a qualidade de evolução que você tem. Então não é uma... Né? Então assim, é melhor jogar o jogo, aproveitar, colaborar e aprender e ter uma vida melhor, com melhor qualidade, menos sofrimento, mais felicidade, jogando adequadamente o jogo, extraindo o que for possível dele e colaborando, e se divertindo com isso. Não é um castigo. Então tá, eu acredito que o senhor, se o Mr. Campbell gostaria de adicionar alguma coisa ou fazer algum comentário, ele tinha falado sobre a questão da ciência, né? Ele queria introduzir um pedacinho. Eu tô ótima de perguntas por aqui. Okay. She's saying that she's okay with the questions, and if you want to add something about science that you have mentioned, that's your time for it. Okay. Well, we're having so much fun over this, behavior and feeling happy and sad and miserable. I'll just add one thing to wind that up, and then I'll do some science, and that is that only you can only change yourself. You cannot change anybody else. The maximum contribution you can bring to making this world a better place is to change yourself. Get rid of your fear. And if enough of us do that, everything else that annoys us will change all by itself. Isso é uma coisa muito importante. Ele estava gostando da interação sobre isso. Realmente ele quer mudar um pouco o subject para ir mais um pouco para a parte da ciência, mas ele estava adorando essa interação e ele quis pôr um ponto adicional, que é deixar muito claro, isso é uma coisa que ele sempre faz, que a questão da evolução é uma questão individual, né? Só cada um de nós que pode ir atrás da nossa própria evolução. E a somatória do que cada um de nós fizer que vai contribuir para uma melhoria geral. Isso fique muito marcado. Não tem como a gente mudar o outro. A gente pode mudar a nós mesmos e mostrar um exemplo positivo de algo que pode ser feito, que pode ajudar a interessar outros a melhorar também, a aprender mais, entender mais sobre as regras do jogo. Não tem como a gente forçar mudanças sobre os outros. Yeah, that means we have to take responsibility for our own choices. We tend to point at someone else and say, that person makes me angry, but that's wrong. You choose to be angry. You have a choice. You don't have to be angry. That's just the choice you make because of your fear, because of your beliefs, because of your ego. You don't have to make that choice. You could outgrow that. Nós temos que assumir, né, nós temos, se você quiser, claro, mas assim, no sentido de que ficar claro para nós que a responsabilidade de melhorar, de crescer, de evoluir é nossa, é de cada um. E que se isso acontece ou não acontece ou não acontece por causa das nossas escolhas boas ou ruins. E a responsabilidade é totalmente nossa. Não dá para ficar culpando os outros pelas coisas que acontecem conosco. Nós é que acabamos reagindo e às vezes atuando numa posição vitimista, e é mais fácil culpar os outros do que perceber que está na nossa mão sair do buraco. Ok? A grosso modo foi isso. One other thing, and that will be that most of us spend our time trying to manipulate others and the world, our significant others, our children, our bosses, our neighbors, to act and be the way we know that they should, the way that we know really would be best if they would act and be that way. And we find that frustrates us because these people don't act the way we want them to be, They just don't do it the way we want, and we get frustrated and we get upset. And rather than spend your time trying to manipulate the future, is this getting too long? Mario, should I quit? Yeah, maybe. I can get a break. One thing that is also explaining here is about most of us trying to help, to manipulate. Okay. Você estava falando em inglês. Sorry. Acontece. Então, ele está focando agora sobre a questão de nós gastarmos muito do nosso esforço, do nosso tempo, tentando manipular os outros, as condições e o mundo para ser da forma como nós achamos que deve ser. Isso é uma energia que a gente gasta um esforço muito grande que leva a muita frustração, porque dificilmente a gente vai ter êxito em comandar os acontecimentos, as coisas ao redor,
né? E não vai levar a nada. Esse esforço de manipulação vai nos frustrar e vai dar muita canseira e fazer muito dano a todos os envolvidos aí nele. Trying to make reality be the way you know it should be, the way you think it should be, is because you have ego. It's because you have beliefs. It's because you have fears. It's much better to accept people the way they are. Accept things that happen as just things that happen without trying to control it, and then make your choice be where you put your focus. Not focused on manipulating and controlling, but focus on the quality of your choice. Provavelmente essa tentativa que a gente tem de ficar manipulando os outros e comandando os acontecimentos, ela está totalmente ligada ao medo, ao ego e às crenças, né? A gente está nesse modo de pensamento, modo mais egoísta, e tentando controlar tudo e fazer com que tudo seja do jeito que a gente quer. Que seria uma energia muito mais bem gasta se a gente estivesse focando em evoluir a nós mesmos e a melhorar a nossa qualidade de ser, seria uma energia muito mais bem gasta. Okay, now let's do a little science. Okay, we'll do a little science. Now, though it may sound to many that this virtual reality idea is absurd, it's just wild. What do you mean this physical world is just computed? That just doesn't make any sense. A gente está falando aqui sobre o mundo ser computado por um sistema maior de consciência, mas ser computado, ser uma simulação, ser virtual. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Essa pergunta que está provavelmente na cabeça das pessoas. Como é que pode uma coisa dessa? However, today, every physics department in every major university has quite a large minority that believe that this is an information-based reality, a virtual reality, or a simulation. Então, hoje, na maioria das universidades, já existe uma minoria significativa de cabeças pensantes que acredita seriamente que nós estamos numa realidade simulada, ou numa realidade baseada num sistema de informação, ou numa realidade virtual. Isso é uma ideia que está se espalhando que nem fogo nesse momento, em muitas universidades, e com uma quantidade de pessoas, apesar de ainda pequena, significativa. And this has been building for the last decade and a half, and it's growing very quickly. It's kind of the big paradigm shift that's going on in physics today. Isso tem crescido muito de 15 anos para cá, e é a principal mudança de paradigma que está em andamento hoje, dentro das universidades e da ciência. They come to this conclusion not because they like it, not because it's kind of the new fad, but because the results of their own experiments have drugged them, kicking and screaming, to this conclusion. They don't like it, but they have to swallow it anyway because those are what the facts are when the experiment's done. E isso está acontecendo, e não é de uma forma fácil para essas pessoas, na ciência, nas universidades, que estão aceitando isso com facilidade. Não é a ideia mais adorada que tem na cabeça deles, eles preferiam que a coisa fosse muito diferente, provavelmente, né? Mas, assim, é porque os fatos dos experimentos estão trazendo à tona detalhes que estão levando à conclusão de que esse talvez seja o único caminho, por enquanto, que aparece razoável para explicar as coisas como elas são. Então, eles estão sendo arrastados, né? Ele fala, está chutando e socando no caminho, né? Eles estão indo a contragosto. Yeah. Yes. In another decade, virtual reality will not be a hard sell because most people in a decade will have experience with virtual realities of their own, maybe 2 decades. Virtual realities will get better and more real to the point that when you get in one of those virtual realities, it's just as real as this one. Em questão de mais uma década ou 2, no máximo, isso já não vai ser mais uma minoria ainda aqui de bom peso, talvez vai ser a maioria, porque vai ficar muito mais fácil com a evolução dos sistemas de computadores, dos programas
e da qualidade das realidades virtuais que estão disponíveis, aquelas que nós mesmos estamos fazendo, nós vamos estar tendo a oportunidade de emergir, de interagir com isso, vai estar tão natural trabalhar com realidade virtual, e isso vai ser um conceito muito mais fácil em função da própria evolução tecnológica que está nos levando a isso. Como no filme Inception, like the movie Inception. Yes. Or Matrix, or whatever. Yeah, or Matrix, whatever. But the virtual realities in another decade or two, the kids then who will be beginning, graduate school, becoming physicists and professionals, they won't think that that's a strange idea at all. They'll think, well, sure, that makes good sense. Em mais uma década ou duas, né, as crianças que estão na escola básica agora vão estar crescendo já dentro de todo um ambiente com acesso a realidades virtuais de todos os tipos e de alta qualidade. Então, para eles vai ser um pensamento natural. Não vai ter nada de estranho quando alguém falar que, como hoje, né, que a gente já tem muita gente da idade da pedra rolando aí, onde quando você fala de realidade virtual, todo mundo fica assim, né? Mas pelo fato do ambiente evoluir e da própria experiência das pessoas já nascerem dentro desse ambiente, vai ficar muito mais fácil eles aceitarem e compreenderem e lidarem com isso. The reason they will think it makes sense is because once you have a virtual reality perspective, all of the paradoxes in science, all of the paradoxes in physics disappear. They're not mysteries anymore. They all make perfect sense. E um dos motivos principais que vai fazer com que as pessoas tenham facilidade de compreender e aceitar isso é que uma vez que você passa a pensar em termos de realidade virtual e como base do funcionamento das coisas, da física, da ciência, isso automaticamente responde e acaba com todos os paradoxos, que nem a velocidade da luz e vários outros, não sei se ele vai citar ou não, mas todos os paradoxos que existem hoje na ciência, que uma coisa não funciona, não bate com a outra, e que ninguém encontra a resposta, eles facilmente têm resposta pela realidade virtual. Então fica um ambiente mais fácil de compreender. Today, scientists talk about quantum mechanics as weird science. Science that just doesn't seem to make sense. Os cientistas hoje falam da física quântica como uma ciência estranha, aquela ciência que não faz muito sentido. But when you have the virtual reality understanding, quantum mechanics becomes logical just like any other science. It isn't weird. You don't have to do the calculation. It's not shut up and calculate. It's just look at the logic and you can understand the result. Então, a física quântica hoje é muito usada do seguinte formato. As pessoas não entendem ela, mas assim, aceite, calcule e cale a boca. Use porque funciona. Né? Não porque eu entendo, mas porque funciona. E isso vai deixar de ser assim porque a realidade virtual, a simulação, a teoria da simulação, explica perfeitamente o funcionamento e deixam de existir todos os problemas e paradoxos que hoje existem pela ciência tradicional. Yeah. The next biggest mystery in science is why the speed of light should be a constant. There's all speeds and everything else are additive. But the speed of light, the only thing, always is the same speed, no matter how fast its source is moving. And a virtual reality perspective will make that obvious why that has to be true. Outro problema que existe, fora dos problemas da física quântica, é o da relatividade, a questão da luz ser constante, um teto e constante. Por exemplo, todas as outras velocidades se adicionam. Se você vai num carro a 20 km por hora, outro a 20 km por hora, se encontram a 40 km por hora. Na velocidade da luz, uma nave a 300 mil km por segundo, outra a 300 mil km por segundo, quando elas cruzam, então uma está vendo a outra a 300 mil km por segundo. Nada anda mais rápido que a luz. Isso é um baita mistério que eles não sabem responder hoje. Eles sabem que é assim, constataram, tem as equações, mas não sabem por quê. E a realidade virtual deixa muito claro por que existe esse limite. And those are just the two biggest problems in science, two biggest paradoxes. There's many, many more, dozens of paradoxes, things that physicists just don't know why they are the way they are. And every one of them has a simple, logical, deductive answer when you understand virtual reality. Isso são apenas dois exemplos de todos os paradoxos da ciência que estão rolando por aí.
Agora, a realidade virtual e a teoria da simulação, elas explicam completamente qualquer um desses paradoxos e todos esses problemas tem explicação clara e fica fácil de entender por que eles funcionam desta forma. Baseado na teoria da simulação. Né? So physics is coming around to validating metaphysics. And physics will then find itself a subset of something bigger, you see? And that's not really where physics would like to go, but that's where they're going to end up anyway, because that's where the facts are taking them. So when the physics say that this is a virtual reality, they're saying that our reality is a subset of something bigger, more fundamental than the physical reality. And that bigger fundamental thing has to be somewhere else, non-physical to us. Então, a física está acabando dando uma volta e chegando a explicar a metafísica, inclusive, né? E se envolver com isso. E está descobrindo que ela é apenas um subconjunto do todo. Que ela não é como ela pretende ser o pai de todas as coisas, né? E o que nós temos aqui também, a nossa realidade, também é um pequeno subconjunto em relação ao total. E o que nós vemos como esta realidade, que a gente chama de física, por uma questão de percepção, né? Na verdade, ela está dentro de um ambiente muito maior, de onde é a fonte da nossa realidade. E que relativamente a nós, que achamos que somos físicos, essa realidade que não é constatável fisicamente, está fora do nosso subconjunto, ela é chamada por nós assim de não física, porque em contrapartida chamamos de física, é tudo uma questão de nomenclatura. The scientists are the ones that tell everybody else what to believe. They tell everybody else what's true and what's not. They separate fact from fiction. That is the job of science. And when science tells you that our reality is a subset of something more fundamental that is non-physical to us, that will create a huge paradigm shift. Então, a ciência hoje é o que acaba dizendo no que as pessoas devem ou não devem acreditar, né? Não é o que ele normalmente postula, ele postula que a gente experimente, mas assim, hoje em dia, infelizmente, o que um cientista fala acaba virando realidade para todo mundo, porque a pessoa nem se dá o trabalho e às vezes nem pode fazer as experimentações ela mesma. Mas isso vai, o fato da ciência vir a dizer para as pessoas que, além do nosso ambiente aparentemente físico, existe um ambiente não físico que nos circunda, vai causar uma mudança de paradigma significativa vindo da boca de quem vem sendo a ciência. So we have the condition then that a theory of consciousness can derive physics. It's from this theory of consciousness that the understanding of virtual reality comes, and from that understanding we can derive a better physics. We can understand quantum mechanics. We can understand relativity. We can understand biology. Everything starts to fall into place, as well as we can understand ourselves and why we're here and what our purpose is. Então, aí a teoria My Big Toe, né, ela é baseada em consciência, ela tem fundamento em consciência, é o princípio fundamental, é de onde parte tudo e de onde todo o resto é deduzido. E quando você chega nessa situação onde você tem uma teoria da realidade baseada, e eu me perdi um pouco o fio. Então, I lost half of it. Sorry. That's okay. Let's see. I said that the physicists not only are explaining quantum mechanics and relativity and the rest of science, but they're also explaining why we're here. How do you know right from wrong? That's low entropy, high entropy, and so on. Ok, então a física, uma vez que ela esteja completa e penetrando em todos esses campos e compreendendo esse tipo de compreensão, ela vai acabar nos ajudando a compreender até a diferença entre o certo e o errado, né? Como é que a gente consegue fazer as coisas e tudo mais, né? Ela acaba se tornando uma coisa muito mais profunda e muito mais ampla, explica a biologia, né?
O entendimento da realidade gera compreensão de tudo, dos mistérios, todos os mistérios da ciência, da biologia, da física, da relatividade, da mecânica quântica. Então acaba ficando um negócio muito mais amplo e mais profundo. So we finally end up with the one big theory of everything that explains everything. It explains everything objective and everything subjective. So now we can explain all the subjective experience that people have. Então, com uma teoria desse porte, dessa abrangência, acaba se conseguindo explicar tudo. Não só o que parece objetivo, que é o que a ciência normalmente trata, que ele acredita ser externo e mensurável, mas também o subjetivo, aquilo que se passa dentro de nós, e como isso funciona para nós e como funciona a interação. O conjunto da obra aí acaba sendo explicado por esse tipo de ciência mais abrangente. Yeah. I've been seeking things that conflict with my theory, because theories are only as good as they answer the questions. So I'm looking for questions that they cannot answer. And so far, I have not come across anything that cannot be explained by virtual reality theory. So, we say, how do we know it's true? Well, you don't know it's true. It's a theory. And my model is just a model. It's metaphorical. The individuated units of consciousness and the larger conscious system are all metaphors. But it works in the sense that it answers all the questions. Ok, essa teoria foi desenvolvida e ela consegue explicar muita coisa. E ele já se perguntou muitas vezes, né, e já se utilizou das perguntas de outros para se questionar e procurar pontos falhos possíveis, porque isso é um modelo, né? Mas até então ele não conseguiu encontrar nada de todos esses mistérios que estão por aí que não possa ser explicado de acordo com esse sistema de programação, de simulação, de programação evoluída com base em consciência. Então, que não quer dizer que, como é um modelo, né, é assim, e não é uma questão de se provar, não é uma coisa que você consiga provar que está certo ou que está errada também. É uma questão de você experimentar. Você tem várias coisas que o modelo aponta e você experimenta, testa, responde, e elas vai dando resposta. O modelo vai ser tão bom enquanto ele estiver dando boas respostas para você, que são práticas e úteis e se comprovam na prática. E aí, se descobrir em algum ponto coisas que não são explicadas, tem que voltar a trabalhar no modelo e voltar a desenvolvê-lo. Mas até então, todos os pontos que ele tem buscado, se aquilo explica ou não explica, se funciona ou não funciona, até então, a teoria tem conseguido explicar a maioria da realidade como um todo. Ele não encontrou nenhum ponto que ele não possa explicar com esse modelo. So things that used to be paranormal now are just normal from the perspective of a bigger picture. Então, coisas que antigamente costumavam ser chamadas paranormais, que é além do normal, né, por exemplo, uma telepatia ou qualquer outra coisa, elas não tinham explicação e não eram nem objetos da ciência, mas elas são perfeitamente explicáveis, como elas funcionariam, pela teoria da realidade virtual, baseada em consciência. Então, perfeito, compreendi. E queria dizer que antes, né, eu já tinha ouvido falar que era muito complicado entender sobre física quântica e realidade virtual, mas hoje eu acho que é mais difícil você ignorar todas essas informações, porque você fica com muitas perguntas sem resposta, né? Então, estou bem encantada com o tema e confesso que eu não tinha conhecido aprofundado nada do estudo do Mr. Campbell até que houve a convocação para essa entrevista e adorei, tô bem apaixonada. Mr. Campbell, I'd just like to tell you, before we had this interview, I used to think that it would be so hard to be a physician and to study quantum physics. I found the subject quite hard to understand. But after talking to you, I see that it's harder to live without understanding it. So I'm quite impressed with all the knowledge you brought us, and I'm grateful for the night we had. And I want to say that what happened here for us was very, very special in all the senses. Well, thank you very much. It was a pleasure for me being here.
in the short time that we had, I could only hit the high points, and I couldn't actually derive anything, but there is a logical derivation, that pulls all of this together. It is a science. It's a science of the subjective as well as a science of the objective. And we see naturally how one comes out of the other. It answers the whole thing. So think of the experience you've had, or the emotions you've had, or the anger you've had, or the pain that you've had, or whatever. They all have explanations. And they're all part of a bigger picture and a bigger understanding. And it's the science of the subjective, the science of the objective, into one big overarching thing that explains everything. And we need that. That's a good thing. And it's not just me. There are thousands of people who are coming to similar conclusions from different fields all over. It seems that the time is right for this kind of understanding. And I'm hopeful that in the next few decades, we will see this huge paradigm shift, and our world will become a gentler, kinder, more loving space in a couple of decades than it is now. Much more change than we've ever seen before. Então, é uma pena que a gente não tenha muito mais tempo, porque seria o que é necessário para estar fazendo uma dedução lógica e mostrando os passos que levaram ele a chegar às conclusões que chegou e dar as respostas que deu, mas obviamente não existe tempo para isso aqui, então ele fez o melhor que pôde com respostas diretas aos temas, que não houve nenhum processo dedutivo aqui, mas ele está reafirmando que toda a teoria dele, que está explanada nos 3 livros da trilogia, ela, My Big Toe, ela é encadeada logicamente e tira todas essas conclusões de uma forma ordenada, da qual você pode seguir. Não é alguma coisa com fórmulas ou coisa do tipo, é uma dedução lógica, é uma compreensão possível. E não é possível de fazer isso rapidamente aqui, então ele transmitiu o que pôde transmitir da melhor forma, mas ele acredita também fielmente que assim, o momento é muito bom, tem muitas pessoas chegando a conclusões similares de vários outros aspectos, né? A gente tem um e-book aí que cita vários, inclusive, se alguém tiver curiosidade, mas tem muita gente que está tirando conclusões vindo de campos diferentes, como a cognição, a biologia, né? Tem muita gente famosa aí, boas cabeças, que estão chegando a conclusões similares. Então ele acredita que o tempo é ótimo e que nos próximos 10 a 20 anos nós vamos ver muitas mudanças para melhor compreensão das coisas como elas realmente são, porque aparentemente é um momento bom para isso. Você quer falar aí do seu evento? Como é que vai ser em São Paulo? Eu acho que é bom, eu agradeço, se puder. Nós vamos ter um evento agora no dia 3 e 4 de agosto, o dia inteiro, um sábado e um domingo. Com o Tom, é uma oportunidade rara, porque a agenda dele é bastante cheia. Eu consegui essa oportunidade para agosto, agora em agosto do ano passado, e cada dia está mais difícil. Estar com ele pessoalmente, como vocês podem ter visto numa interação dessa, é uma coisa muito interessante. É um grupo pequeno, tem alguma coisa em torno de 80, 90 pessoas, aqui em São Paulo. Procurem no nosso site mybigtoe.com.br, ainda tem alguns ingressos, a maioria está vendido, mas ainda tem alguns. Vai ser uma oportunidade fantástica de interagir com ele. É um ambiente espaçoso, onde nós vamos estar próximos, né? São 5 fileiras de profundidade no máximo. Eu acho muito legal essa possibilidade de interação. Essa mesma liberdade que ele deu para nós aqui de responder essas perguntas, todas que a gente pôde fazer para ele, a gente vai ter uma sessão, porque às vezes ainda é mais interessante as perguntas e respostas individuais. Então, nos 2 dias a gente vai ter oportunidade de interagir com ele. Isso vai ser muito bacana, estou feliz de estar podendo realizar isso. Para mim é um sonho, estou seguro de para a maioria das pessoas que já se inscreveram e que deram suporte para o acontecimento disso, vai ser uma oportunidade, vai ser a realização de um sonho, vai ser muito bacana. Obrigado por ter lembrado disso, porque é tanta coisa na concentração da tradução que eu até já tinha me esquecido. Sensacional. Muito obrigada, Mário, pela sua ajuda, pela sua participação. Era muita informação, realmente. Eu não ia ter conseguido traduzir isso simultaneamente aqui com vocês, porque a gente fica processando aquela informação conforme ela vai entrando e você quer adicionar comentários e você faz os links e aí quando vê já perdeu o assunto. É complexo. Então, muito obrigada pela tua participação, Mário. E obrigado por sua ajuda, porque também assim, ou eu me concentrava numa direção ou na outra, e nas duas eu não conseguia. Ou eu trago do inglês para o português, ou eu faço o contrário. Não, eu ainda estou me perdendo com os controles de tela aqui. Não, é super, super ok.
Tá bom. Mr. Campbell, thank you very much for your time. I really appreciate your participation tonight. We know it was hard for you to have this spare time to talk to us, but we are really, really grateful. We believe everything you said is a high peak to everything we've been studying so far. We've been studying this all as metaphysics and non-explained theories. So what you bring to us is the fundamental link between our beliefs. We cannot say if it's good or bad yet, but you bring us the link between our beliefs and what connects us to reality we are living in. So thank you again for your time and availability. And anytime you wish to speak to us again, it would be a great pleasure. Okay, well, thank you very much. And did Mario have a chance to tell everybody when I'm coming to Brazil and what we're going to do there? Good, good. I'm glad of that. I'm looking very forward to coming to Brazil. I've never been there. I think it's going to be a wonderful visit. From all the research I've done, it's a beautiful place with much more to see than I will have time to see, but it's going to be a lot of fun. I'm looking forward to it very much. So maybe many people in your audience, I'll get to meet them when I get there. But we're going to have fun. It's not all going to be just lecture. We're going to have some fun too. So perhaps I'll see some of you and some of your listeners when I get there. Hopefully. Mário, você quer traduzir essa ou eu pego? Pode ser, por favor. Não, então o senhor Campbell agradeceu, né, pela participação hoje. Ele está ansioso para vir ao Brasil. Ele nunca veio ao Brasil. Então ele já sabe que o Brasil é um país muito bonito e ele sabe que ele terá mais coisas para ver do que o tempo dele permite. Mas ele espera encontrar toda a audiência de hoje da noite no evento dele que vai acontecer agora em agosto, ali como o Mário falou. 3 e 4 de agosto, né? Então ele gostaria de encontrar todas as pessoas lá e interagir com a gente da forma como ele estava interagindo aqui hoje. Mais uma vez, obrigada a todos. Eu vou passar agora a palavra aqui para a Carla Alberto para ela encerrar o programa. Pessoas lindas, gratidão a todos, gratidão pela paciência, né, que perderam aí o programa ao vivo, mas eu tenho certeza que você está assistindo de coração essa entrevista no conforto da sua casa, como tem todos os benefícios da internet, e podendo processar toda esta informação que vale diamante, né, diamante na nossa vida. Então foi de um extremo prazer e satisfação poder intermediar esse tipo de trabalho. Gostaria de deixar aqui os nossos agradecimentos a Mr. Tom Campbell, né? Os nossos agradecimentos ao Mário Jorge também, que fez essa entrevista, o contato com a Sara, minha sócia querida, né? Agradecendo a Nicole, que veio aqui nos ajudar nessa noite e fazer esse processamento todo aí. Você vai estar recebendo o link da entrevista e em seguida também o link do e-book que o Mário Jorge fez tão lindamente, que é um e-book que tem um resumo da My Big Toe. E você vai poder analisar, né, com um ponto de vista, estudar com calma, junto com essa entrevista e com esse e-book você vai ter uma noção maravilhosa dessa teoria. E também vai receber o link para o programa em São Paulo. Ainda tem pouquíssimas vagas, acho que talvez 20 vagas, pelo que eu entendi do Mário. E para quem está nas imediações de São Paulo, quem deseja se aprofundar nessa técnica, corre, porque certamente mais uma semana e o evento vai estar encerrado aí, porque é uma oportunidade única. Parabéns, Mário, pela tua iniciativa. Já sei que você está há mais de ano batalhando para conseguir uma agenda para trazer Tom Campbell ao Brasil e nos honra muito que ele esteja em terras brasileiras. É muito satisfatório. Então, a vocês todos, o nosso imenso obrigado. A Aquarius TV Online agradece, pede desculpas, né? Eu quero dizer que há cerca de 30 minutos o botão para entrar ao vivo apareceu aqui, mas a gente não quis clicar para não dar mais nada errado e chegar ao final dessa entrevista com tudo certo, sem mexer na qualidade da informação, que esse é o mais importante. Um grande abraço a todos, boa noite, good night, thank you very much, thank you, Mário, thank you, Mr. Tom. Thank you all. Beijão a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.